Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Rayane e hoje eu e meus colegas professores Maria Liliane, Maria Marlis e Paulo Sérgio vamos falar na nossa aula de hoje sobre funções inorgânicas, então vem comigo. Mas antes de começar, vocês devem estar se perguntando, né? Professora, o que são funções inorgânicas? Eu nunca ouvi falar na minha vida sobre isso. As funções inorgânicas são substâncias químicas que não apresentam como elemento químico central o carbono. Ou seja, lá na orgânica a gente aprende, né, que lá o elemento químico central de lá é o carbono. Só que aqui nas funções inorgânicas isso é ao contrário. São substâncias químicas que não apresentam como elemento químico central o carbono e são classificadas em ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos começar aqui com os ácidos. Os ácidos eles recebem diferentes definições. Só que aqui a gente vai focar na principal delas, né, e a mais conhecida, que é a teoria de Arrhenius. Que a teoria de Arrhenius nos fala que os ácidos são substâncias que se ionizam em meio aquoso, ou seja, que quando estão presentes na água, eles liberam um único cátion H+. São bons condutores de energia, têm sabor azedo. Alguns ácidos podem ser altamente corrosivos e eles estão presentes em nosso cotidiano, tanto em alimentos como para a fabricação de produtos e entre outros. Trouxe aqui como exemplo para vocês, né, o limão, a laranja, a bateria, o tomate, produtos de limpeza e entre outros. Os ácidos eles recebem também classificações. Vamos lá a elas. Quanto ao número de H+, presença ou ausência de oxigênio, número de elementos químicos diferentes e quanto à sua força. E agora vamos aprender sobre cada uma dessas classificações. Quanto ao número de H+, por exemplo, quando eu falo quanto ao número de H+, é o tanto de H+ que aquele meu ácido vai liberar quando ele estiver presente na água. Ou seja, ele recebe diferentes classificações. Por exemplo, se o meu ácido liberar um H+, ele vai ser chamado de monoácido. Como exemplo aqui, o HCl. Se ele liberar 2 H+, ele vai receber o nome de diácido. Temos aqui o exemplo do H2SO4. Se liberar 3 ou 4 ácidos, vai receber o nome de triácido e tetrácido. E temos aqui o exemplo do H3PO4, H4P2O7. Presença ou ausência de oxigênio. Quanto à presença ou ausência de oxigênio, esses ácidos vão ser classificados em dois, como hidrácidos ou oxiácidos. Como é que eu vou saber, professora, que o meu ácido ele é um hidrácido? Bem, na sua fórmula, ele não vai conter oxigênio. Como exemplo aqui temos o HCl. E um oxiácido, ele vai conter oxigênio em sua fórmula. Como vocês podem ver, o H2SO4. A palavra oxiácido já diz, né? Ox, vem de oxigênio. Então, tenham isso em mente. Quanto ao número de elementos químicos diferentes, eles também recebem classificação. Quando eu tenho dois elementos químicos diferentes, o ácido recebe o nome de binário. Temos aí o exemplo, né, do H2S. Temos aí o hidrogênio e o enxofre. Se tiver 3 elementos químicos diferentes, já vai ser um ternário. Temos aí o exemplo do H2SO4, com 3 elementos químicos diferentes, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Quaternário, quando tem 4. Como exemplo aí o HNCO, que é o hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio. Quanto à força, agora vocês prestem muito bem atenção, porque essa vai ser uma regrazinha que vocês vão levar para a vida. Quando eu falo de hidrácidos, vocês têm que ter isso em mente. Como é que eu vou saber quanto à força de um hidrácido? Qual é a força de um hidrácido? Eles são classificados em 3, em ácido forte, ácidos moderados e ácidos fracos. Mas, professora, como é que eu vou saber se um hidrácido ele é forte, moderado ou fraco? Pois bem, essa é a regrazinha que você vai ter na mente. Relacionado aos hidrácidos, os únicos ácidos fortes vão ser o HCl, HBr e o HI. Relacionado aos ácidos moderados, vamos ter só o HF. E relacionado aos ácidos fracos, vão ser os demais ácidos relacionados aos hidrácidos. Já relacionado aos oxiácidos, é um pouco mais complexo, mas você vai aprender conforme essa regrazinha. Para a gente saber qual é a força de um oxiácido, a gente vai pegar o número de átomos de oxigênio presentes naquela molécula e subtrair pelo número de hidrogênios ionizáveis, igual vocês podem ver na fórmula. Caso esse meu resultado
D3, o meu ácido vai ser muito forte. Caso D2, o meu ácido vai ser forte. Caso D1, meu ácido vai ser moderado. Caso D0, meu ácido vai ser fraco. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês do H2SO4. Temos aí 4 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Vamos pegar esses 4 átomos de oxigênio e subtraí-los pelos 2 de hidrogênio. 4 menos 2, 2. Então, a gente vai lá na formulazinha e vai ver. Quando der 2, o meu ácido ele vai ser o quê? Vai ser um ácido forte. Então, esse nosso ácido vai ser o quê? Forte. É fácil, né, gente? Vocês já estão captando aí, né? Mas atenção! Vale lembrar que quando eu falo relacionado à força de um ácido, não quer dizer que porque um ácido é fraco, ele não vai corroer a minha pele. Ele vai corroer sim, certo? Porque quando eu falo quanto à força de um ácido, é o tanto que aquele ácido se ioniza, certo? Relacionado ao grau de ionização. Mas, professor, o que é esse grau de ionização? O grau de ionização é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Professor, entendi? Não. Pois vamos lá um exemplo. Eu tenho 100 moléculas de HCl dissolvidos em água, certo? Só que aí eu fui ver só 92 delas que se ionizaram, certo? Então, qual vai ser o meu grau de ionização? 92%, certo? Então, vocês tenham isso em mente. Quando eu falo na força de um ácido, não quer dizer que aquele ácido, por ser fraco, ele cair na minha pele, ele não vai corroer. Não é isso. Ele vai corroer sim, viu? Então, muito cuidado para vocês não pararem, né? Igual essa esponja, né? Que foi corroída pelo ácido, tá certo? Igual vocês podem ver na GIF. Então, lembre-se disso. Vamos à nomenclatura dos ácidos. Relacionado aos hidratos, eu tenho uma regrazinha, que vai ser a palavra ácido, mais o nome do elemento e mais o prefixo hídrico. Trouxe aqui o exemplo para vocês do HCl. Vamos nomear o HCl. Vamos pegar a palavra ácido, igual vocês podem ver em destaque em vermelho, mais clor, né, que é o nome do elemento, né, relacionado ao cloro, que vocês podem ver destacado em lilás, mais o prefixo hídrico, igual vocês podem ver destacado em verde. Juntando tudo isso, ácido clorídrico é o nome do nosso HCl. Relacionado aos oxiácidos, é um pouco mais complexo, mas isso não quer dizer que você não vai aprender, você vai aprender sim. Relacionado aos oxiácidos, temos aí a palavra ácido, mais o prefixo, mais o nome do elemento químico central e mais o sufixo. Graças a Deus, né, existe uma tabelinha que melhora muito a vida da gente, sabe? E que ajuda a gente a nomear esses oxiácidos, que tá aí ela. Bom, a gente vai pegar a palavra ácido, mais o prefixo, que o prefixo a gente vai olhar lá nessa tabelinha, que pode ser hipo ou pé, mais o nome do elemento e mais o sufixo, que pode ser oso ou ico, né? E como é que eu vou saber qual prefixo e qual sufixo? Através do NOx daquele elemento químico central. Vamos a um exemplo, o H2SO4, igual vocês podem ver aí no slide. Qual é o nosso elemento químico central? É o enxofre, né, representado pela letra S. Qual é o NOx, né, do enxofre? É mais 6. Então, eu vou lá na tabelinha. Quem é mais 6? Mais 6 não tem prefixo, só tem sufixo, que é ico. Então, eu vou lá. Pego a palavra ácido, mais o nome do elemento, né, que é referente ao enxofre, que vai ser SUF, né, que é em homenagem à pessoa que descobriu o elemento, mais o sufixo ico, que vai ficar juntando tudo ácido sulfúrico. E, claro, tem aquelas exceções relacionadas ao carbono mais 4, ao silício mais 4 e o boro mais 3. A terminação é ico, ou seja, ela não vai obedecer a regrazinha dessa tabela, certo? Então, tenho isso em mente. E é isso, pessoal, sobre os ácidos e muito obrigada. Dando continuidade à nossa aula sobre funções inorgânicas, agora a gente vai falar sobre bases. Mas o que são bases? Bases são todas as substâncias que liberam íons hidroxilas em meio aquoso. Essa definição de Arrhenius ela ainda considera que as substâncias que têm um pH acima de 7 são consideradas alcalinas ou de caráter básico, ou seja, possuem uma alta concentração de íons hidroxila. A gente pode observar esse conceito de base neste exemplo apresentado na figura, onde o NH3 se dissocia em meio aquoso em NH4 e libera a hidroxila, o H-.
Esse é um dos simuladores do PHET. Vou estar utilizando essa ferramenta para demonstrar algumas características das bases, para que vocês possam observar. A primeira característica, e a principal, é o pH da base, que é acima de 7. É importante a gente ressaltar também que a primeira forma utilizada para caracterizar a basicidade ou acidez de uma substância foi o indicador azul de tornassol. E a gente pode utilizar essa ferramenta também nesse simulador, onde a gente vai poder observar que o papel azul de tornassol ele adquire uma coloração mais próxima do azul para soluções com pH alto, ou seja, bases. Neste exemplo, a gente vê que o pH fica próximo ao 11. Outra característica também é que as bases são formadas por um cátion metálico ligado ionicamente a uma hidroxila, o H-, com exceção do hidróxido de amônio, NH4OH. As bases alcalinas são condutores de eletricidade, como a gente pode observar também nesse simulador. E é importante a gente visualizar também que quanto mais forte é a base, maior é a sua condutividade elétrica. Quando a gente aumenta a força da base nesse simulador, a gente vê que a condutividade elétrica também aumenta. Outra característica também visual que a gente pode observar é que as bases em geral elas são adstringentes, ou seja, ela tem um sabor que amarra a boca. Isso a gente pode observar no sabor de frutas como caju e banana verde, que possuem em sua estrutura uma molécula alcalina. No caso da banana verde, é o hidróxido de alumínio, o AlOH3. Agora a gente vai passar para a classificação das bases. Já em relação à classificação das bases, elas podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas presentes na molécula. As monobases possuem uma hidroxila, as de base, 2 hidroxilas, as tribase, 3 hidroxilas, as tetrabase ou polibases, 4 hidroxilas. Outra forma de classificar as bases é de acordo com a sua força, ou seja, o seu grau de dissociação. Essa propriedade das bases se relaciona com a sua solubilidade, ou seja, quanto mais solúvel for uma base, maior será seu grau de dissociação. Já a solubilidade de uma base ela varia conforme o elemento formador. O nitrogênio e os metais alcalinos eles formam bases solúveis. Os metais alcalinos terrosos, com exceção do magnésio, formam bases pouco solúveis, e os metais de transição formam bases insolúveis. As bases solúveis, ou seja, que têm um alto grau de dissociação, consequentemente elas são fortes, ou seja, elas se dissociam muito em meio aquoso e elas dividem suas moléculas entre íons, ânions e cátions para formar outras moléculas. Elas são formadas pelos elementos da família 1A e 2A, com exceção do magnésio e do berílio. As bases fracas, insolúveis, que contêm um baixo grau de dissociação, elas são formadas pelos elementos de transição, os metais de transição, e o nitrogênio, que forma o hidróxido de amônio. Já a nomenclatura de uma base é feita de uma maneira bem simples. Para bases monovalentes, cujo elemento central tem apenas um NOx, a nomenclatura fica hidróxido de mais o nome do elemento. Como, por exemplo, aqui a gente tem o NaOH, fica o hidróxido de sódio, sódio que é o nome do elemento. Já para bases que contêm carga variável, a gente vai utilizar o sufixo ico-ioso para indicar a carga do cátion. Ico é o sufixo para o NOx maior e oso o sufixo para o NOx menor. Então fica hidróxido de mais o nome do cátion. Como a gente tem um exemplo aqui do hidróxido férrico, FeOH3, que tem o sufixo ico por conta do seu NOx maior. Já o hidróxido ferroso, o FeOH2, ganha o sufixo oso por conta do seu NOx menor. É importante a gente destacar também que em lugar do sufixo ico e oso, a gente pode utilizar algarismos romanos para indicar o NOx, ou seja, o hidróxido férrico ficaria hidróxido ferro 3 e o hidróxido ferroso ficaria hidróxido de ferro 2. Para encerrar, eu vou trazer o exemplo de algumas bases no nosso cotidiano. As bases elas são muito comuns porque elas estão presentes no dia a dia, agregadas em produtos de limpeza, alimentos e em fármacos. Como a gente pode citar de exemplo, as frutas com sabor astringente, como já foi até mencionado anteriormente durante essa aula. A gente tem também
Em relação a produtos de beleza, né, o NH4H, que é o hidróxido de amônio, que é muito utilizado para alisante de cabelo, também é utilizado na produção de fertilizantes agrícolas e até explosivos. Já na linha de produtos de limpeza, a gente tem o NaOH, o hidróxido de sódio, que também é conhecido como soda cáustica, que é muito utilizado na fabricação do sabão caseiro. E nos fármacos, a gente tem o MgOH, o hidróxido de magnésio, também conhecido como leite de magnésio, que é utilizado no tratamento de estomatites. Olá, turma, boa noite. Sou a professora Maria Marlice e juntos veremos mais uma das principais funções inorgânicas. Elas são 4. Vocês podem citá-las para mim aqui no chat? Muito bem. Ácidos, bases, sais e óxidos. Vimos ácidos e bases com os professores Rayane Ferreira e Paulo Sérgio. Agora veremos um pouco sobre os sais. O que veremos sobre os sais? Veremos a definição, a classificação dos sais quanto à presença ou não de oxigênio e quanto ao tipo de neutralização e os principais sais e suas aplicações. Segundo Arrhenius, sal é um composto formado por pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. É formado através de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Classificação dos sais. Os sais podem ser classificados quanto à presença ou não de oxigênio. Quando possuem oxigênio, são classificados como oxigenados ou oxissais. Quando não possuem oxigênio, são classificados como não oxigenados. Uma outra forma de classificarmos os sais é com relação ao tipo de neutralização. Eles podem ser sal normal ou neutro, sal ácido ou hidrogenossal, sal básico ou hidroxissais, sal duplo ou misto e sal hidratado. Com relação à neutralização, ela pode ocorrer de forma total e de forma parcial. Quando ocorre de forma total, o ácido libera todos os seus hidrogênios e a base libera todas as suas hidroxilas. Já quando ocorre de forma parcial, essa parcialidade pode ser do ácido ou da base. Propriedades dos sais. Sólidos em temperatura ambiente, possuem altos pontos de fusão e ebulição, são bons condutores de corrente elétrica no estado líquido ou aquoso, geralmente são solúveis em solventes polares, podem reagir com ácidos, bases, outros sais e com metais, e com relação às propriedades organolépticas, possuem sabor salgado. Principais sais e suas aplicações. Bicarbonato de sódio. Ele é usado em medicamentos que atuam como antiácidos estomacais e na fabricação de extintores de incêndio. Carbonato de cálcio. Esse sal é um dos componentes do mármore. É usado na confecção de pias, pisos, estátuas e na fabricação de vidro comum e de cimento. Cloreto de sódio, nosso famoso sal de cozinha, é utilizado na alimentação e também na conservação de certos alimentos. Sulfato de cálcio, usado na fabricação de giz e do gesso de porcelana. Fluoreto de sódio, usado na fluoretação da água potável e como produto anticárie na pasta de dente. Nitrato de sódio, conhecido como salitre do Chile, é um sal, adubo fertilizante nitrogenado mais comuns. Aqui conhecemos um pouco sobre os sais. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos, eu me chamo Maria Liliane e eu irei falar um pouco com vocês sobre os óxidos, tá certo? A princípio, o que é um óxido? Os óxidos, eles são compostos binários, composto por apenas 2 elementos químicos, e o elemento mais eletronegativo presente sempre é o oxigênio,
Só lembrando um pouco sobre o que é eletronegatividade, é justamente a tendência de um átomo em atrair elétrons compartilhados em uma ligação química, certo? Agora vamos ver como identificar os óxidos, tá certo? Bom, para identificar os compostos óxidos é muito simples, porque geralmente eles estão na forma gasosa e estão muito presentes em nossa vida. Um exemplo bem claro é justamente o gás produzido pela respiração humana, que é o dióxido de carbono, o CO2. Na natureza do óxido, agora vamos ver um pouco sobre a natureza do óxido, tá certo? Nós podemos ter óxidos iônicos e os óxidos moleculares. E isso dependerá do tipo de ligação entre o óxido e o outro elemento presente na molécula, certo? Vamos ver os óxidos iônicos. Se houver uma alta diferença na eletronegatividade, nós temos aí o óxido iônico, que é justamente o oxigênio mais um metal. Porém, se houver baixa diferença de eletronegatividade, nós temos aí os óxidos moleculares, que é o oxigênio mais um metal, certo? Agora vamos ver a nomenclatura desses óxidos. Inicialmente vamos começar pelos iônicos. Nos óxidos iônicos nós temos aí na nomenclatura o óxido, mais o Di, mais o nome do elemento, mais o numeral da carga. Só lembrando, pessoal, que esse numeral romano da carga, ele só serve para elementos que não têm um óxido fixo, tá certo? Eu vou apresentar aqui dois exemplos para vocês de elementos que têm um óxido fixo, tá certo? O primeiro deles é o dióxido de alumínio. Como eu já havia falado na nomenclatura, primeiro colocamos o nome óxido e depois o nome do elemento, assim ficando o dióxido de alumínio. Segundo exemplo aí para vocês é o óxido de cálcio. Primeiro o nome óxido, depois o Di e depois o nome do elemento, ficando assim dióxido de carbono, certo? Ainda na nomenclatura, vamos ver agora a nomenclatura do óxido molecular. Na nomenclatura do óxido molecular, nós temos aí o prefixo, mais o nome óxido, mais o Di, mais o prefixo novamente e o nome do elemento, tá certo? Eu trouxe também dois exemplos para vocês. O primeiro deles é o dióxido de carbono. Dióxido, porque nós temos aí porque nós temos dois oxigênios. Depois óxido, depois depois o nome do carbono, o nome do elemento que está acompanhando o oxigênio. Aí você poderia falar assim, Liliane, nós temos aí apenas um carbono, né? Não seria monocarbono? Você escolhe. Das duas formas estão corretas. Tanto faz você colocar carbono como monocarbono, certo? Bom, o segundo exemplo que eu trouxe para vocês é o hexóxido de dicloro. Hex, porque nós temos aí 6 oxigênios, como está aí na fórmula, mais o nome óxido, mais di, depois o nome do elemento. E antes do nome do elemento tem um prefixo, que é o prefixo di. Di porque nós temos aí 2 cloros, certo? Agora, finalizando, vamos agora para finalizar com a classificação dos óxidos. Nós temos aí os óxidos ácidos, os básicos, os neutros e os anfóteros. Nos óxidos ácidos, nós temos os óxidos moleculares, tá certo? Que eles reagem com água e formam ácido, e base, que formam sal e água. Nos óxidos básicos, nós temos os óxidos iônicos, que eles reagem com água, formam base, e nós temos o ácido, que forma sal e água. Nos óxidos nêutrons, nós temos aí que os óxidos nêutrons, pessoal, eles não reagem com a água e nem com o ácido, tá
tá certo? Já os óxidos anfóteros, eles reagem tanto com a base quanto com o óxido, tá certo? Bom, gente, vamos dar continuidade aqui agora com o nosso jogo. Obrigada pela atenção. E agora, pessoal, para finalizar a nossa aula, a gente trouxe aqui para vocês um jogo que vai fazer vocês internalizar ainda mais sobre esse assunto, funções inorgânicas, ajudando vocês a aprimorar os conhecimentos relacionados a esse tema. A gente criou esse jogo através do site WordWall, a qual a gente deu o nome de Pac-Man versão funções inorgânicas. O link do jogo a gente vai estar enviando no sala de aula de vocês. E a pontuação que vocês fizerem, a gente vai estar avaliando o quanto vocês conseguiram aprender sobre esse assunto, certo? E ao final dessa aula também vai ficar um mapa mental relacionado a todos os temas que a gente falou sobre funções inorgânicas de maneira bem resumida para você tirar aquele print. E agora a gente vai trazer um spoiler para vocês, né, de como é o jogo e o que vocês vão encontrarem quando começarem a jogar, tá certo? Então vem comigo. Então vamos lá, pessoal, ao nosso jogo. O jogo ao qual a gente criou, que é o Pac-Man versão funções inorgânicas, ele é um jogo voltado para perseguição de labirinto, né? No Pac-Man normal, a gente vê que o Pac-Man tem que fugir dos monstrinhos, né? Comer todo o alimento, evitando os monstrinhos, fugindo dos monstrinhos. Aqui, o que é diferente é que o nosso Pac-Man, ele vai fugir dos monstrinhos em busca da resposta da respectiva pergunta, a qual vai ter lá no labirinto, certo? Evitando esses monstrinhos e conseguindo chegar, né, ao final de todas as perguntas. O objetivo do jogo é exatamente esse: vocês chegarem ao final de todas as perguntas, né, entrando dentro da zona correta das respectivas respostas das perguntas e assim saindo vitoriosos. Lembrando que vocês têm 3 vidas e quando essas vidas acabam é game over, vocês perdem o jogo, certo? Então vamos lá começar o spoiler. O design do jogo é bem bacana e ele fica assim. Temos aqui a pergunta: qual a fórmula do bicarbonato de sódio usado em medicamentos antiácido estomacal? Aí temos as opções, né? Nas zonas NaCO3, Na2CO3, e aqui a gente tem os monstrinhos. A cada pergunta vai aumentando o nível, certo? De dificuldade. Então, vocês viram, né? Estudaram. Viram, não, eu sei que é aquele bem acolá. E vocês vão lá, ó. Sempre fugindo dos monstrinhos. É esse. Vamos ver se eu acertei? Acertei! E a partir disso ele vai para a próxima pergunta. Lembrando que esse jogo ele funciona tanto para celulares, computadores, notebooks, tablets, tá bom? Então é isso, pessoal. O objetivo exatamente do jogo é esse: vocês responderem as perguntas e chegarem até o final. Respondendo todas as perguntas, vocês vencem o jogo. Caso vocês morram, né? Porque só tem 3 vidas. Aí vocês perdem o jogo. Mas vocês vão ganhar porque vocês são espertos, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.